alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde
e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Aleluia, Alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Hoje, nesse terceiro domingo da Páscoa, 19 de abril, é também o dia dos povos indígenas. Uma data que, mais que simbólica, carrega um profundo chamado à consciência histórica, social e ambiental. Em um país marcado pela diversidade cultural, reconhecer os povos originários significa respeitar suas identidades, territórios e modos de vida. Existem preconceitos, com relação aos povos indígenas. Os índios não são gente, são gente. A vida deles também importa. Todas as vidas importam. E os índios, os povos indígenas, são os verdadeiros descobridores deste país. Quando chegaram aqui os descobridores lá de Portugal, os índios já moravam aqui, já habitavam este país. Então, esse dia é um dia da gente pensar nisso. O respeito que eles devem ter, porque ninguém melhor do que eles cuidam da Mãe Terra, cuidam da natureza, de toda a criação. Ninguém melhor do que eles tem tanto zelo pela casa comum. Então, a nossa solidariedade, a nossa comunhão com os povos indígenas, e que eles tenham suas terras, seus direitos, suas culturas respeitadas e valorizadas. A liturgia da palavra deste domingo nos convida a descobrir o Cristo vivo, que acompanha os homens e mulheres pelos caminhos do mundo, muitas vezes sem ser reconhecido. A primeira leitura, um trecho dos Atos dos Apóstolos, vimos que a comunidade cristã, transformada pelo Espírito do ressuscitado, deixou a segurança das paredes do cenáculo e prepara-se para dar testemunho de Jesus em Jerusalém e até os confins da terra. A igreja não tem paredes. A igreja tem uma boa nova para proclamar ao mundo, para anunciar ao mundo a vitória de Jesus sobre a morte. Que a morte não tem a última palavra. Então vimos o apóstolo Pedro anunciar que não teme,
que não tem medo de anunciar seu seguimento de Jesus e nem denunciar a trama dos poderosos que resulta na morte e na ressurreição de Jesus, e nos chama ao compromisso com a vida, pois a morte não tem a última palavra, como vimos nas leituras e sobretudo no Salmo de hoje, quando diz: eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte. Deus não deixou, não permitiu que seu filho ficasse entregue ao poder da morte, como nós também. O Deus que ressuscitou Jesus há de nos ressuscitar também. Então a morte não tem a última palavra. Jesus é mais forte que todo o poder do mal. Nenhum poder do mal, nenhum poder da morte será vitorioso. Os senhores da guerra, os senhores da violência não serão vencedores, mesmo que aparentemente, tenhamos essa impressão, Gente aí querendo ser imperador do mundo, ser dono do mundo, Então, eles não serão vencedores. Jesus é mais forte do que os senhores da guerra, do que os senhores da violência. É Deus que tem a última palavra, que é uma palavra de salvação, de libertação, de ressurreição e de redenção. E a segunda leitura, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos garante que Cristo permanece para sempre entre nós, como realidade libertadora de toda a escravidão. Fomos resgatados pelo seu sangue, por sermos amados por Deus. E a ressurreição de Jesus é o motivo de nossa fé, de nossa esperança. Jesus é a razão da nossa fé e é a razão da nossa esperança. Evangelho, o peregrino, Jesus aponta aos discípulos de Emaús o caminho para reconhecer o Cristo ressuscitado. Os discípulos estão tristes, desanimados, decepcionados, frustrados. Abandonam a comunidade e voltam para casa, dispostos a esquecer o sonho. Aguardavam um Messias, um Cristo glorioso, um Rei poderoso, um vencedor, e encontram-se diante de um derrotado que tinha morrido na cruz. Aparece o peregrino que caminha com eles e começam a falar do assunto do momento. Jesus, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e das pessoas, mas que teve um fim inesperado. O peregrino interpreta as Escrituras que falam do Messias, do Cristo. Eles escutam com interesse e seus corações começam a arder. No final da tarde, os discípulos chegam em casa e fazem um convite. Fica conosco, Senhor. Querem prolongar a agradável companhia. Após ter acolhido a palavra do peregrino, lhe oferecem hospedagem em sua casa e ele aceita. Não apenas para passar a noite, mas para ficar com eles. À mesa, um gesto conhecido, o mesmo gesto da última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia. Os olhos se abrem
e reconhecem o ressuscitado. A palavra faz arder o coração. A fração do pão faz abrir os olhos. Os primeiros cristãos chamavam a Eucaristia, a missa, a fração do pão. Quando Jesus parte o pão e o entrega para eles. Isto é meu corpo, tomai e comei. E aí Cristo desaparece, porque agora a comunidade já possui os sinais concretos da sua presença, a sua palavra e o pão partilhado. Mesmo invisível aos olhos, o Senhor está e permanecerá presente. Agora é só testemunhar. Nós continuamos a missão de Jesus. A morte de Jesus não colocou fim à sua missão, ao seu projeto, à vida dos discípulos, não. Com ele, com a sua ressurreição, ressuscitou sua missão, a sua vida, a caminhada da comunidade e dos discípulos. E aí eles partem logo para anunciar a descoberta aos irmãos e junto com eles proclamam a fé. O Senhor ressuscitou. A proclamação da alegria pascal não pode esperar o dia amanhecer. A escuta atenta da palavra e o repartir do pão abre os olhos e impulsiona para a missão. Assim, quando reconheceram Jesus, eles voltaram para Jerusalém. Realmente ele está vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Porque sair de Jerusalém, ir para Emaús, é não acreditar na ressurreição, é não acreditar no triunfo da vida. Emaús é o lugar do desespero, da falta de esperança, de perspectiva, é o lugar do desânimo. Voltar para Jerusalém é acreditar que ele está vivo e aí testemunhar, continuar a caminhada e continuar a missão de Jesus. Cristo continua hoje companheiro de caminhada. Ele é nosso companheiro. Onde encontrar o ressuscitado? O episódio de Emaús nos aponta o caminho. Na palavra de Deus, escutada, meditada, partilhada, acolhida. Jesus nos indica caminhos e nos aponta novas perspectivas. Nos dá coragem de continuar depois de nossos fracassos, de nossas decepções. Acolhem a palavra do peregrino e lhe oferecem hospedagem em sua casa. Então veja como é importante a palavra de Deus. A palavra faz arder o coração. Quando ela não entra no ouvido e sai no outro, mas quando ela entra no ouvido e cai no coração, ela faz arder o coração, ela transforma, ela abre os olhos. Nós devemos ser cada vez mais a igreja da palavra, cristãos da palavra. Por isso veja a importância dos grupos de reflexão da palavra de Deus. Feliz aqueles e aquelas que já estão participando de grupos. Os nossos grupos de base que estão por aí. E quem ainda não participa, procura se informar, procura conhecer para participar. É o lugar em que nós escutamos a palavra do peregrino. E aí, escutando essa palavra com atenção, deixando ela cair no coração, ela vai fazer arder o nosso coração, ela vai nos transformar, ela vai dar um novo rumo, um novo sentido à nossa vida. Mas também individualmente, em família, podemos tirar um tempinho para a escuta da palavra de Deus, né? Papa Francisco sugeria que nós deveríamos ter o Evangelho de bolso. E todo dia meditar um trechinho do Evangelho, todo dia rezar com um trechinho do Evangelho. E depois outro lugar para encontrar o ressuscitado é na partilha do pão eucarístico. Essa narrativa de Emaús apresenta
o esquema da missa, a liturgia da palavra e do pão, a liturgia eucarística, né? As duas mesas que nós nos alimentamos. Nós nos alimentamos da palavra e nos alimentamos da Eucaristia. Por isso as mesas, as duas, estão próximas, para dizer a união que existe entre elas, e que é a palavra e a Eucaristia, que nos sustenta, que nos anima e que nos fortalece. São lugares para encontrar o ressuscitado. Quem não participa da Eucaristia dominical não experimenta o ressuscitado, não encontra com o ressuscitado. Nós, cristãos católicos, a sua grande maioria, precisa ter mais consciência eucarística. Os primeiros mártires da África, os primeiros cristãos lá na África, foram colocados diante de uma escolha. Ou vocês escolhem de viver, ou vocês escolhem a Eucaristia. Eles disseram: nós escolhemos a Eucaristia, porque sem a Eucaristia nós não podemos viver. Então eles preferiam morrer do que abrir mão da Eucaristia no domingo. Olha que coisa bonita, que testemunho. Enquanto uma boa parte dos católicos não vão à missa. Por qualquer motivo, desculpa, deixa de ir à missa. Hoje está chovendo, hoje está frio, está chovendo, está frio. Mas você não vai na padaria? Você não vai trabalhar? Você não vai no açougue? Você não sai de casa? E por que para ir à missa a gente tem tantas justificativas e tantas desculpas? Temos que pensar nisso. Olha, gente, tem muitas comunidades por esse Brasil afora, lá no norte, Amazonas, Rondônia, Pará, mesmo aqui no Nordeste, algumas regiões também de Minas, que o povo tem 2 missas por ano, porque não tem padres. Nós aqui praticamente temos missa todo dia, e às vezes a gente não valoriza, não participa. E o povo pedindo: tenhamos mais missas, tenhamos mais missas, e nós aqui temos, e muitas vezes não valorizamos. Se a gente pode, por exemplo, ir na missa da semana, por que não? Nós católicos temos uma grande tendência ao mínimo, o mínimo do mínimo. Nós às vezes somos católicos do mínimo. É o que Bento XVI dizia, a mediocridade. O mínimo não nos sustenta, o mínimo não nos alimenta. E aí nós vamos perdendo o elan, nós vamos perdendo o ânimo, a fé vai ficando fraca, a vida cristã vai desfalecendo. Por isso não podemos ficar sem o pão da palavra e sem o pão da Eucaristia. E depois, o outro lugar de encontrar o ressuscitado é na igreja, na comunidade de fé. A comunidade sempre foi e continua sendo o lugar privilegiado do encontro. Veja o episódio do domingo passado. Tomé não estava na comunidade quando Jesus apareceu. Então ele não se encontrou com o ressuscitado. 8 dias depois, o ressuscitado aparece, aí lá estava Tomé. E Jesus o questiona, interpela: Tomé, por que você não acreditou na sua comunidade, na palavra, no testemunho dela? Por que você não valorizou a comunidade? Não seja descrente, não sejas incrédulo, mas tenha fé. É preciso acreditar na comunidade, valorizar a nossa comunidade, se interessar por ela, cuidar dela. Ela deve ser a extensão da nossa casa, da nossa família. É preciso caminhar juntos, como a igreja está nos propondo nessa sinodalidade, caminhar juntos para testemunhar o Evangelho de Jesus. Muitas vezes também nós andamos pelos caminhos da vida, tristes, cansados, desiludidos, desanimados. Caíram os nossos castelos e a vida parece ter perdido sentido. Esperávamos tanto, mas tudo terminou. Quem sabe lá a morte de um parente amigo, de alguém próximo, um fracasso em nossos empreendimentos, a família desunida. Parece que Deus desapareceu
do nosso horizonte. Somos tentados a abandonar a luta e voltar, desistir. No entanto, Jesus vivo e ressuscitado caminha ao nosso lado, encontra formas de vir ao nosso encontro e de encher o nosso coração de esperança, mesmo quando não somos capazes de o reconhecer. Porque às vezes o medo, o pessimismo, o derrotismo, o desânimo é tanto que nos impede de reconhecer que Jesus está caminhando conosco, está ali do nosso lado. Por isso ele nos convida a vencer o medo, o desânimo, e temos a certeza, ele está conosco, ele caminha conosco. Os discípulos estavam angustiados por aquilo que aconteceu em Jerusalém. Mas na medida em que participaram da celebração da palavra e do banquete da fração do pão, o interior deles se abriu à luz, a vida do ressuscitado. E a vida do ressuscitado invadiu seus corações e os fez voltar à comunidade. Nesses momentos difíceis da vida, nesses momentos desafiadores, mais do que nunca, como os 2 discípulos, necessitamos do peregrino de Emaús, necessitamos de Jesus. E como eles, nós temos que dizer: fica conosco, Senhor. Vamos dizer todos juntos: fica conosco, Senhor. De novo: fica conosco, Senhor.